começar a putaria. Salve, rapaziada, estamos começando mais um NBcast. Sim, esse é o Jorge Ritalin, como estão vocês? E hoje voltamos para mais um NBcast cinemático. E comigo aqui hoje está meu querido amigo, figurante, fala aí, figurante. Oi, cinema bom. E estamos aqui para apreciar um dia, entrará para a história, pois nós faremos história sobre a história que está para ocorrer. Então, ouçam esse episódio atentos. Sabe, para tudo que você tá fazendo, você tá lavando louça, diminui um pouco a pressão da água aí pra não gastar tanto, sabe? Porque vocês vão ficar embasbacados com tudo que temos a dizer aqui. E muito provavelmente sua pia vai encharcar de água e você vai levar uma multa por estar desperdiçando num tempo de seca. Então pega um vinho tinto ou um vinho seco, seja lá o que for, coloque aí na sua tacinha e venha apreciar este podcast tão cult que você verá e ouvirá hoje. Exatamente, né? Inclusive o figurante, a inspiração do figurante, pra quem não sabe, é o Jesse Heyman, né, figura? Que é o maior figurante de Hollywood. Ah, não, com certeza. Não ironicamente. Meu também, assim, um dos meus pontos, assim, uma das minhas influências são aqueles caras que aparecem no filme da Marvel que usa aquela roupa verde de chroma key, sabe, toda inteira. Aí eu quero comprar uma dessa pra mim. Exatamente. O mano vai ficar um ambiente. E galera, com a gente aqui hoje está ele. Sim, ele. Pega seu caderninho, seu papel e anote, rapaziada. Ele, que é goiano, fã do Makoto Shinkai, que é fã do livro O Espadachim de Carvão. Parece o Gohan adulto. Shura, fala aí, Shurão. Eu ia tentar me defender aqui, né, todo episódio, né, dessas acusações, alegações que ele tá indo faz, que são mentira, mas hoje eu não vou fazer isso porque eu tô feliz. Pela primeira vez, assim, na minha vida, eu tô feliz porque eu tô tendo espaço aqui no Batidão pra falar de filme. A gente peçanha, sei lá, você agora tá fudido, meu amigo, que você vai ter que ouvir a gente falando de cinema hoje sim. E hoje nós vamos falar de filme. Eu tô feliz e boa noite aí, pessoal de Goiânia. Exatamente, Shura. E também, galera, está com a gente aqui hoje o querido amigo Lucas Emanuel. Fala aí, Lucão. Em tons de cinza e em curta duração, eu faço aqui a minha apresentação. Uma boa noite a todos. Opa! Também está aqui nosso querido amigo ilustrador, né? Ele que vai fazer em breve um filme de 4 horas em rotoscopia. Nosso querido amigo Coronel Luiz H. Fala aí, Coronel. Opa, salve, fãs amantes da sétima arte. Hoje a gente vai falar de um filme não, né? Uma filmografia inteira, a sugestão do Shura, e espero que vocês gostem do episódio e vai ser, como os jovens dizem hoje em dia, absoluto cinema. Meu Deus, é um pouco cringe falar isso. O pessoal deu uma saturada, né? Coitado do Scorsese. E galera, como vocês estão vendo aí hoje, estamos reunidos aqui hoje para um episódio especial, que é um episódio focado em cinema. Acho que é a primeira vez que a gente vai focar 100% em cinema aqui, né? Para falar de um diretor que precisa de mais reconhecimento, que é o grande Jamil Leveau, grande diretor aí, né? Precursor, né? Da onda do cinema de vento. E vamos falar dele. Figurante, você, figura. Diga, figura. Oi. Tem vinheta hoje ou não tem, figura? Ah, meus amigos, com toda certeza tem vinheta hoje. Roda o vento! E começando o nosso podcast aqui, né, galera? Figurante, precisamos de um contexto, né, do nosso grande Jamil Leveau, grande diretor, que foi esquecido, né, com o tempo aí. Estamos hoje reunidos aqui para prestar essa homenagem, dar esse reconhecimento que ele merece. Figurante, você poderia dar um contexto para os ouvintes? Com toda certeza, Jamil Leveau é alguém que merece muito mais reconhecimento do que ele tem. Um grande cineasta. É muito pequeno chamar ele só de diretor, porque ele fazia tudo, sabe? Ele botava a mão na massa, naquilo que ele amava, sabe? Não tem ninguém que amou mais o cinema
cinema como ele, e também ninguém que foi ferozmente sucumbido por todas as pessoas que controlam esta corja que hoje vive por aí. Então ele foi muito injustiçado e nós estamos aqui pra fazer a justiça, sabe? A gente realmente tá pra falar o nome desse bom homem que viveu uma vida que vocês vão ver, sabe? Porque eu tô falando aqui, meus amigos, mas a verdade é que hoje vai ser diferente. Eu não vou dar o contexto sozinho. Nós iremos dar um contexto de toda uma vida memorável de um grande artista, sabe? Hoje é um dia muito especial, então assistam esse episódio com o coração, sabe? Definitivamente com o coração, sabe? Ele foi um grande homem com feitos inimagináveis e, para sumarizar as ideias, tudo que eu posso dizer é que ele é o diretor favorito do seu diretor favorito. Tudo isso que eu posso dizer. Exatamente, figura, exatamente. Grande monólogo aí de figura. Figura até não quis falar muito, né, pra não queimar a pauta, né, porque esse episódio é um trabalho fazer, né, o Shura, ele teve que pedir pro professor dele, né, de cinema aí, né, da faculdade dele pra ajudar a gente a fazer esse levantamento da pauta. Não vamos colocar os carros à frente dos bois, né, tem que ser feito com carinho, né, com tempo. Sim. Vamos. Aí, você que tá ouvindo aí, né, que chegou aqui, meu Deus, cara falando de cinema, de diretor, assim, o que é isso? O que tá acontecendo? A doutrinação das escolas, cultura woke, o que é isso? Não, gente, é o seguinte, pra quem não sabe, eu tô fazendo faculdade de cinema agora, e eu tenho o Boteco Claquete. E, um spoiler aqui, no futuro o Ritalino vai aparecer em alguns vídeos do Boteco Claquete. E aí, um professor meu, né, um abraço aqui, professor Júlio Bezerra, um beijo pro senhor. Ele mostrou pra gente no Cineclube um filme do Já Me Levou. Um filme muito bom. E aí, eu mandei o filme pro Ritalino, porque eu queria fazer um vídeo no Boteco Claquete sobre o Já Me Levou com o Ritalino. E o Ritalino assistiu o filme. E o Ritalino achou foda. E veja como isso é paradigmático. O Ritalino gostou de um filme que eu recomendei. Isso não acontece sempre. E aí, o Ritalino mandou pro Figura. Isso nunca aconteceu. Aí o Ritalino mandou pro Figura, o Figura gostou também. Reparem que sempre que a gente se reuniu aqui no Bastidão pra falar de filme, é pra falar mal do filme. Speed Racer, o filme lá do Cavaleiro do Zodíaco. E aí, mandamos no grupo, né, do Batidão, no Zap, o Lucas e o Luiz viu, eles gostaram também. Aí pensamos, fudeu, todo mundo gostou, vai ter que fazer alguma coisa aqui, né, sobre Já Me Levou. Eu quero complementar o que o Chica disse aqui. Eu sou um cara que quase nunca assiste filmes, assim. Eu assisto muito anime, assisto muita coisa do tipo, né, mas a filme em si, quase que não tenho ligação nenhuma com o cinema. São poucos os filmes que eu assisti na vida. Muito pouco mesmo. Então, quando o Chica me mandou isso aí, eu me senti obrigado a assistir, porque eu fiquei curioso, né? Pô, o Italino gostou de algo que ele recomendou. Mas, acima de tudo, eu falei pro Chica assistir Sonic, e ele falou, você vai ter que assistir alguma coisa que eu pedi depois, né? Então, eu devolvi o favor, mas eu digo que eu que deveria agradecer. Acabou que eu fiquei no débito novamente, porque, nossa senhora, mano, sem palavras, assim. Fiquei surpreso que eu não sabia que poderia gostar tanto de uma mídia como um filme de cinema. Ainda mais de uma época tão remota assim, né? Filmes da década de 50, né? Não é filme de 2010, anos 90. É novela e vague francesa, tá ligado? Preto e branco ali. Não, é pré-novela e vague, né, Shura? Pré-novela e vague. Isso. Pré-novela e vague. Se novela e vague já não fosse antiga o suficiente, a gente tá falando de um cara que ensinou o Truffaut a fazer filme. Não é qualquer coisa. Eu digo mais, cara. Tipo, eu até posso dizer assim que eu gosto um pouco de filmes antigos, mas eu quase que não assisti nenhum. O meu preferido aí é o Três Homens em Conflito, né? Um grande filme de faroeste, muito bom, é um filmaço. Muito bom gosto, mas, pô, muito bom gosto. Jamais pensei que algum filme poderia se equiparar a ele. Eu digo se equiparar porque, assim, eu sinto muito, meus caros amigos aqui, mas muito bom o filme do Já Me Levou, só que pra poder bater Três Homens em Conflito é difícil. Então eu vou colocar no mesmo nível ali, porque também, assim... Mas espera lá, existiria Três Homens e um Conflito se não existisse Já Me Levou? Provavelmente não. Não sei. Olha, eu acho que os Três Homens talvez, mas o conflito acho que não. Eu acho que existiria o conflito, mas não os Três Homens. É uma boa ideia. O conflito sempre vai existir, né? Os homens que criam conflitos. Falando do Já Me Levou, né? O Já Me Levou, nascido em 1929, né? Olha só, nasceu Já Me Levou. E trazendo sempre polêmica, porque 29, né? O ano da crise. Crise, pelo menos nos Estados Unidos, mas... ano da crise, porra. Mas uma coisa boa que esse ano trouxe foi o nosso grande Levou. Sim, sim. Porra, realmente, se não nascesse esse cara, acho que metade dos filmes que a gente conhece, nenhum dos filmes que a gente viu hoje em dia atuais seriam do jeito que são. Né? Exatamente, né? Inclusive, Já Me Levou, a cinebiografia dele, né, Shura? Tem 5 filmes só, né? Sim.
É uma obra curta, né? Ainda mais nesse período, né? Porque o período da pré-novela vague e depois da novela vague é um período de ebulição. Então a gente tem o Godard com 300 filmes, o Truffaut com 100 e tantos filmes, Romer com um monte. Então, assim, era uma época que se fazia muito filme. Era época, assim, de ebulição, de descoberta, e ele fez 5. Tem até o pessoal que fala que tem uns filmes perdidos dele por aí. Tem alguns documentários também, mas são muito poucos, assim, de se achar. Tinha um no YouTube que eu lembro de ter visto que contava um pouco sobre a vida, o passado dele, além dos filmes, né? Cotidiano, só que eu acho que já até levou strike do YouTube, assim, de direito autoral. Complicado. Não, assim, inclusive, Luiz, eu tô instigado, né, por tudo isso. Eu tava pesquisando umas coisas pra fazer um iceberg, sabe? O iceberg do Jaime Levou. E aí eu me dei conta mesmo da quantidade de Lost Media que tem. Porque, assim, ele é conhecido pelos feitos dele. Na verdade, ele não é muito conhecido justamente por tanto feito que ele teve, por tanta gente tentando encobrir, desencontros, tecnologias e tudo mais. Então, as coisas se perdem, né? Então, realmente, tem muita coisa que, infelizmente, ficou perdida por aí. A gente tem uns traços, sabe? A gente tem ali umas coisas, mas na hora de provar, na hora de mostrar, aí já é meio difícil, né? Mas é complicado como é isso, mas ele foi mesmo um grande homem, um grande homem. O figurante falou isso, né? O Jaime Levon, né? A maioria das obras do Jaime Levon se tornaram Lost Medias, né? Porque teve um incêndio trágico, né, na casa dele, que infelizmente acabou com os filmes, né? Os negativos dos filmes, né? E o que foi restaurado, né? Até o Shura já... Sim. É porque, assim, gente, esse negócio de filmes perdidos das décadas pré-70, na época do cinema analógico, são coisas muito comuns. Veja só, por muito pouco, a gente não perdeu pra sempre A Paixão de Joana d'Arc do Dreyer. Por muito pouco, a gente não perdeu Uma Página de Loucura. São filmes importantíssimos pro cinema hoje em dia que eles foram perdidos, mas foram recuperados de formas muito bizarras mesmo. Por exemplo, Página de uma Loucura foi encontrado dentro de um pote de arroz. E o Paixão de Joana d'Arc foi encontrado dentro de um cinema, de uma coleção, quer dizer, uma coleção de um cinéfilo aleatório. Então, nessa época, muito filme era perdido. Só que eles depois foram encontrados de formas bizarras. Infelizmente, mesmo, o Jaime Levon não teve essa sorte. A obra dele foi perdida e ponto. Porque também, cara, assim, você com seu professor, você apresentou bastante coisas pra gente. Bastante assim, né? O pouco do que a gente consegue cavar. Aí, curioso, eu fui desbravar os mares da internet, lá nos arquivos da internet, né? O Wayback Machine, fui no Reddit da vida, explorei até um pouco do 4chan, né? Que lá tem o canal de filmes. Não recomendo, né? Ninguém explorar esse poço. Mas eu encontrei algumas migalhas de informações e, pelo que eu pude perceber, você falou que ele teve seus contemporâneos ali, né? Só que não foi uma situação muito amigável, né? Parece que foi uma situação bem conturbada, bem conflitante. Então, é bem possível desse incêndio que ocorreu e de possíveis outras destruições de suas obras terem acontecido intencionalmente, criminosos. Sim. Assim como a gente nunca vai ver uma foto real do Isaac Newton, porque a foto dele foi jogada fora, foi queimada por... Eu não lembro qual foi a figura histórica que rivalizava com o Isaac Newton, né? Que ele foi lá e simplesmente queimou a foto dele. A gente nunca vai ter uma foto real do rosto do Isaac Newton. Aconteceu a mesma coisa que o Jaime Levon, né? O Jaime Levon era uma figura polêmica. Ele era muito... Era inspiração, uma fonte de inspiração para esses diretores da Nouvelle Vague, da carreira de cinema, só que ele ainda ser uma figura muito desquerida por eles, assim. Então eles se inspiravam nele, só que eles não queriam dar o braço a torcer. Inclusive, Jura, você falou tudo, porque teve um caso, cara, isso... das minhas pesquisas, né, pro iceberg que eu tô fazendo, assim, é uma coisa que eu tenho que falar pra vocês, assim, eu tenho que trazer a informação. Às vezes, muita coisa que a gente procura, a gente tenta filtrar, a gente não sabe muito bem se é real ou não. E você sabe como é, rapaziadinha da internet, né, com essa coisa de creepypasta, de terror analógico, então sempre tem um pontinho. Mas há indícios de que aconteceu uma história muito similar a essa que vocês citaram do Isaac Newton, porque ele tinha não dá pra chamar de rival, porque o cara não tava no mesmo nível dele, mas era alguém que tinha um ódio, uma sagacidade por ele, era uma figura, assim, que realmente perturbada da cabeça, e ele rivalizava, ele era um grande fã que não foi correspondido, sabe? Ele foi ao encontro, assim, o cara não quis dar uma toque pra ele, não tava um dia bom e tudo mais, você sabe como é, né? Sim. E sabe qual era o nome desse cara, essa figura também, que é pouco documentada? Eu sei, mas eu não vou falar aqui porque eu não quero estragar a surpresa. Mas isso foi, de novo, foi pesquisando pro iceberg, sabe? Essas coisas meio creepypasta, mas o rival dele era o Levi Javeio, sabe? O cara de outro patamar, assim, sabe? Então ele sempre arranjava confusão, então há indícios de que esse cara pode ter sido causador do incêndio, sabe? Que apagou com tudo. Sim. E que conste também, o Levi Javeio, ele não teve uma carreira no cinema.
Ele Não. tentou, fez alguns curtas ali de experimentação, tentou entrar como crítico pra carreira do cinema, ele não conseguiu espaço em nenhum local que ele tentou, ele não conseguiu. E ele sempre rivalizava muito com o Já Me Levou. Então é aquele negócio, né? Morde as costas, né? O cara não consegue fazer igual, morde as costas, não tem o que fazer. É inveja, né, velho? Exatamente. O Já Me Levou teve vários rivais, assim, né? A gente pode citar ao longo da história. Por mais que eu agora, né, eu tenha me tornado um fã do Já Me Levou, eu tenho que admitir aqui que um dos meus diretores favoritos da vida e o meu diretor favorito francês é o Truffaut, né? O Truffaut, ele é um diretor que basicamente criou a Nouvelle Vague, né? Só que o Truffaut, ele tem uma história, assim, que é muito conhecida, né? Do dia que ele bateu, que ele espancou, né? Agrediu um crítico da carreira do cinema que falou mal do Hitchcock na frente dele, né? Em uma sessão do cinema lá da carreira de cinema. E geralmente o pessoal não fala qual foi esse diretor, né? Que o Truffaut saiu na mão pra defender a honra do Hitchcock, mas na verdade a gente sabe que esse diretor era o Já Me Levou, né? Que também rivalizava muito com o Hitchcock, né? Eles não se davam bem. Sim, até porque, né, o Hitchcock é um diretor muito conhecido, né, pela sua dureza, né, no set, né, enquanto Já Me Levou, um homem que tinha um trato diferente, né, com os atores e tal, né, não era tão duro como o Hitchcock, né, o tratamento dele com os atores. Então, inclusive, né, tem até aquela história que ele não falava ação na hora de filmar, né, ele pegava uma flauta ioiô e ele tocava na hora de começar a gravação, e aí os atores sabiam que era pra entrar em cena, né, inclusive. Sim. Né, pra você ver como é que ele era... Imita aí a flauta. É isso. Imitar a flauta? É. É. Como é que é Vou tocar na edição o sonzinho da flauta. Exatamente. E, tipo assim, e tem um motivo, tá? Tem um motivo pra ele não falar ação e ele tocar o som da flauta pra marcar o início, né, da cena. É porque ele foi o precursor de um movimento muito importante pro cinema. Inclusive, recentemente viralizou no Twitter, né, um clipe do Arthur Tuotto, né, que ele, um camarada mandou pra ele a mensagem perguntando pra ele sobre o que ele achava do cinema de vento. E pra quem não sabe, quem cunhou, quem começou com esse movimento foi o Já Me Levou, o cinema de vento. E o cinema de vento, ele é muito importante ter a presença do vento ocupando o espaço da mise-en-scène. Em vez de ser um objeto, em vez de ser um ator, era o vento ocupando esses espaços, né? E pra não atrapalhar o som do vento na mise-en-scène do filme, ele fazia esse som que acabava meio que se mascarando com o uivar do vento, né? Que o vento, quando ele tá numa pressão alta, ele uiva. E essa flautinha meio que se misturava, né? Ao meio do som do vento. Muito melhor do que ele falar ação, né? Que ia roubar completamente a cena, né? E a flauta, o som ele muda completamente dependendo do tipo de vento que tá tendo no local, a ventania, dá pra sentir, dá pra ouvir o som diferente. E ele conseguia detectar isso pra ver se era o momento certo pra gravar ou não. Eu acho isso muito de uma expertise dele danada. Muita gente diz assim que tem muitos diretores que são os artesãos da imagem, né? O John Ford e tal. Mas o Já Me Levou, ele é o artesão da ambientação, da atmosfera. Exatamente. Inclusive o primeiro filme dele, né, Shura? É o de 57, né, Shura? Porque foi pré-Nouvelle Vague. Sim, 57. Que é O Vento, né? O filme que, inclusive, que deu origem ao movimento cinema de vento, que é pré-Nouvelle Vague, né? A gente tá até falando aqui, que é o trabalho mais conhecido dele, né, Shura? Sim. Não, O Vento é sim. O Vento é um dos poucos que você consegue assistir. Você não consegue assistir facilmente. Sim. Até um tempo atrás tinha um streaming, mas tinha só uma pessoa semeando esse torrent e agora ele tá sem seed. E aí eu consegui assistir esse filme no Cineclube, inclusive mandei pra rapaziada, porque o meu professor, ele tinha acesso ao arquivo, né? Ele tinha acesso ao arquivo de material físico, né? Do acervo físico de VHS e de películas ali da minha faculdade. Inclusive, gente, se você gosta muito de ver filme, comece a comprar DVDs físicos, porque vai chegar um momento que esses filmes vão todos se perder. Então a gente tinha cópia, né, a gente não, né, o professor tinha, a gente assistiu e eu consegui, né, ripar e mandei pros meninos. Inclusive, quem tiver interesse em assistir, pode pedir no comentário da publicação do Twitter ou do Instagram, que a gente vai estar mandando o link do Drive pra vocês assistirem. E a gente pede, assim, por favor, que só não assistam com cautela, porque é pirataria, né, gente? É pirataria, o arquivo simplesmente pode sumir. Então assistam com cautela.
E pra conseguir outro, só indo lá na Cinemateca da França, né, Shura? Porque assim, ultimamente, vocês aí que assistem filmes, vocês conhecem a Criterion, né? A coleção Criterion. Tem um boato de que alguns filmes do Jean Me Levou, um deles é o Vento, os outros eles não revelaram qual é, estão sobre a posse da Criterion Collection. A gente imagina que eles vão fazer um remaster, um remake do filme, assim, pra poder lançar a versão física em Blu-ray. Mas é tudo boato. Isso acabou de chegar pra gente, assim, essa informação. Então, se você tá assistindo esse podcast, você quer mais transparência, informação sobre isso, vai no Twitter da Criterion Collection e pede pra eles informação sobre o Já Me Levou. Fala, e aí, quando vai sair o box do Já Me Levou? Pra ver se eles fazem alguma coisa. Porque tá demorando um pouquinho, na verdade. Ô, Shura, inclusive a informação que eu consegui obter sobre isso, depois que você me contou, né, é que o motivo de tanta segurança é que o Já Me Levou, ele foi precursor do cinema de vento, mas esse homem não foi um homem de uma técnica só, né? O cara era, pelo que eu pude perceber aqui, ele era um grande gênio da arte do cinema e, assim, a mente brilhante dele pensou em diversas técnicas que pros seus contemporâneos lá, ele estava, assim, meio louco, mas na verdade era à frente do seu tempo. Isso acontece com muitas pessoas que são criativas, até demais e tal. E aí eu pude perceber aqui que não somente talvez eles estejam examinando, aqui é suposição minha já, viu? Eles podem estar primeiro examinando essas gravações para poder saber se eles conseguem entender as técnicas dele e tal. Algumas a gente pode ver, assim, algumas, o pessoal da época dele já foi, com o passar do tempo, percebendo, opa, esse cabo aqui tem algo a dizer, ele não é tão maluco assim. Outros já sabiam disso, mas, né, tem aquela situação da inveja e tal, esses conflitos, mas não, muita coisa pode ter sido perdida e que, assim, a gente poderia aplicar hoje em dia para poder ter obras imensas em qualidade. Então, eu suspeito não só isso. Sabe o que, Lucas? Você falou aí das técnicas, né? E assim, isso é louvável logo no primeiro filme, né? Tem tantos aí que demoram pra desabrochar, testa, tudo. Mas ele acertou a mão logo de primeiro, que nem você falou. Ele tem muitas técnicas que são revolucionárias do cinema e até hoje o pessoal não entende e não consegue replicar. Então eu acredito sim nessa teoria que você falou, nessa suposição, deles estarem meio que segurando ali o material pra poder analisar, né? Porque você sabe, você solta pro público, aí já vem aquela muita opinião, já todo mundo tá tentando se influenciar e aí não chega no resultado. Então eles estão estudando. Acredito sim nessa tese, porque ele foi o criador de uma técnica. Essa técnica, sim, é reconhecida, foi estudada, foi aprovada, uma das poucas que tem esse mérito, assim, ao público, né, que eles vazam essa informação. Mas, assim, muita gente, né, gravava em plano sequência, sabe? Isso é normal, assim, fazer plano sequência, tudo. Só que ele foi diferente. O Já Me Levou simplesmente inventou em gravar em plano cartesiano. Sim, ele gravava em plano cartesiano, as câmeras ficavam matematicamente posicionadas ali no set e davam um resultado incrível, sabe? Ele realmente foi um gênio nessa e acredito que tem muitas outras técnicas que eles estão estudando para poder soltar o público depois. Sim. Inclusive, eu digo uma coisa, figura. Uma das coisas que a gente pode perceber na história da humanidade é que sempre que tem um gênio assim, em alguma área, né, ele sempre está um pouco conectado à matemática. Então, isso já é de uma perspectiva minha, que eu gosto de estudar de vez em quando, matemáticos e tal. E, assim, essa ideia dele é algo que a gente pode ter como absurdo, mas se você for verificar, por exemplo, o Leonardo da Vinci, o cara é um grande artista, mas ele também é diversas coisas, inclusive matemático. Então esse pessoal, eles veem o mundo de outra forma, mano. Eles veem o mundo de outra forma. É uma abstração que eles têm ali imensa. E aí, quando o pessoal não entende isso, aí surge aquelas invejas, né? Aquelas defasagens. Ah, não, isso aqui na realidade não foi ele que fez, fui eu. Quando o cara tá só roubando a ideia dele. Exatamente. Isso é fato. Muita gente se apropriou das técnicas do Já Me Levou. E isso é fato mesmo. Ele perdeu muitos créditos. Porque o pessoal... assim, os que mais copiaram, talvez, não lembro qual filme, mas é o Darren Aronofsky. Ah, sim. Dizem que ele copiou umas cenas, não, claro que não o estilo artístico, né, do Jami, que é o único. Acho que ele jamais conseguiria, mas falam que tem uns filmes do Aronofsky que tem umas cenas assim que se você comparar lado a lado, é igualzinho o cinema de vento do Jami. E outra, Luiz, não surpreende isso, porque é o seguinte, cara, do pouco que a gente tem sobre o Já Me Levou em si, é porque muito pouca informação tem sobre a pessoa dele. Ele era um cara, assim, bem, bem diferente, mas ele também tinha uma certa humildade ali. Então demorou muito até ele tomar uma ação
contra essas apropriações, essas difamações. Ele ainda segurou muita barra, tentou ali ser amigável com o pessoal e tal, mas o pessoal não tem coisa pra ele, não. Foda que a maioria dessas apropriações, essas cópias, né, eu diria, não são nem homenagens, são feitas póstumamente, né, e aí ele não podia fazer porra nenhuma com isso. Acho que ele morreu sem conseguir, assim, contestar alguns das cópias, assim, que fizeram. Não sei, alguns são homenagens, outros dá pra ver que tá se aproveitando dele ser underground e botando no mainstream. Exatamente. Não, é o caso do Quentin Tarantino, cara. Quentin Tarantino, dizem que ele tem uma cópia, né, do segundo filme do Já Me Levou, que é As Irmãs Gêmeas e a Cabra, né, mas ele nunca confirmou isso, apesar de ser um fã declarado do Já Me Levou, nunca confirmou isso, né, que ele tem essa cópia, mas dizem que ele tem essa cópia e que o Kill Bill, muitas cenas do Kill Bill foi tiradas desse filme, né? Muitas cenas ele plagiou quadro a quadro. O cara, é isso que fode a cena do Last Media, do virou Last Media, que os caras que têm a posse do negócio, eles não querem divulgar pro pessoal ver. Ficam só com eles. É o gatekeeping, pô. Gatekeeping, exatamente. O filme, né, As Irmãs Gêmeas e a Cabra, que é de 62, né, Shura? É de 62. O segundo filme do Já Me Levou, que pra assistir ele hoje em dia, né, você só encontra metade do filme, né, que o filme ele tem 3 horas, então você encontra só 1h30 do filme com áudio e depois o filme segue mudo, né, o pessoal colocou umas legendas ali, né, com os diálogos, né, do filme, mas o filme em si, né, na íntegra, hoje é praticamente impossível de se assistir, né, inclusive que... Só se o senhor, né, Tarantino fizer as honras de ajudar. Sim. E inclusive é engraçado que a parte com áudio encontraram numa faculdade de cinema, assim, que acho que um professor ele tinha passado de trabalho para estudar principalmente o áudio, né, que é a melhor parte das obras do Jami. E aí tava lá esse filme no acervo, assim, a parte dele, pelo menos. Que é impressionante. Foi lá na Tchecoslováquia que isso aconteceu. Foi lá? Eu não lembro. Foi um desses países aí. E aí, tipo, cara, como é que foi parar um desses filmes lá? Outro também, cara, eu não lembro o nome. Acho que era alguma coisa do trem, do homem. Eu não sei, vocês lembram o nome do filme? Mas, o Homem que Esperava o Trem. Esse mesmo, Cara, esse filme falaram que encontraram na Argentina, num desses cinemas de cinemas 24 horas, sabe? Cinema mais 18. Tava lá guardado no meio, assim, dos filmes adultos. E um cara achou, assim, depois de, sei lá, mais de 50 anos depois. Mas cadê o cara divulgar o filme, né? Não tem, o cara não divulga, né? Os caras é mão fechada mesmo. Exatamente, né? Mas eu tratando que tava no cinema mais 18, a mão dele era meio aberta, assim. Mas assim, fechada em outros aspectos, né? Como foi parar lá? Exatamente. O negócio que o Shura tava falando da lata de arroz. Que era, Shura? O filme tava na lata de arroz, você tinha falado? Sim. Na página de loucura. Então. E aí, tipo, esses que a gente tem notícia são encontrados das formas. Esses dois, pelo menos que eu sei, foram encontrados de forma, assim, bem cômicas, assim. A vida é uma comédia mesmo, né? Ainda mais. A vida imita a arte, né? Essas coisas, assim, tudo. Tudo é muito surpreendente. Inclusive, tem uma curiosidade bacana com isso, sabe? Uma relação, assim, que é difícil de imaginar que aconteceu, né? A gente já me levou, o cara reservado, tudo, fazia suas viagens, sim. Mas era difícil o tempo dele, era difícil se locomover pra grandes coisas. Mas, assim, parte da obra dele teve um impacto, inclusive, aqui no Brasil. Sabia? Um impacto, assim, uma coincidência muito grande que aconteceu, porque você sabe, em meios obscuros e tudo mais, mas tem uma relação, sabe? Realmente esse filme aí, O Homem que Esperava o Trem, ele teve uma popularidade internacional muito grande, ele foi muito aceito, e como ele é um filme muito enigmático, sabe? Um filme que lida muito com essa questão intimista, da filosofia, da espera de um trem, assim, pelos relatos que a gente tem, ele tratava muito disso, então esse filme é o mais místico dele, sabe? Coisa mais voltada ao misticismo mesmo. Um pouco no ar também, né, esse filme. Ele tem um tom meio no ar antes do cinema com certeza. Ar, né? Com certeza. Não, você vê como o cara é, né?
É não tem precursor, como. né? E aí que tá, tudo isso, toda essa mística em volta dele acabou, assim, chamando a atenção de algumas seitas, sabe? E um dos registros que tem é que isso influenciou numa seita, assim, que existiu aqui no Brasil, que era simplesmente a Sociedade Alternativa, sabe? Esse filme influenciou o Raul Seixas a fazer o Trem da Sete. Então você vê que tem essa ligação justamente por causa da Sociedade Alternativa ali, que era uma parada tudo meio pá, assim, e foi por lá. Então esses caras tinham esse registro e sabe-se lá onde que tá isso agora, mas é interessante abordar a mística que tinha esse filme, sabe? É incrível. Ô, figura, inclusive, eu gostaria de adicionar uma coisa aqui. Você falou dessas influências e tal, e o Luiz comentou bastante de como foi achado obras dele em locais assim aleatórios. Eu tenho uma suspeita aqui. Aí é mais uma especulação, vejam só. Uhum. Tomem essa informação com cuidado. Não tô dizendo que é verdade. Vocês conhecem aquele vídeo do paradoxo do ônibus? Sim. Sabe, uma animação curta? Ou será que o ônibus vem? Ou será que eu espero e tudo mais? Foi feito por um brasileiro? Sim. Eu acredito fortemente que esse cara, ele teve acesso ao filme do Homem que Espera o Trem, do Já Me Levou. Porque, assim, das informações que eu consegui obter sobre esse filme, mano, e do que vocês me falaram, tem muita relação. Tem que ser uma referência. Tem que ser uma referência, velho. Provavelmente cara, porque eu vou te falar um negócio agora. Eu preciso falar duas coisas antes de prosseguir aqui o discurso, porque é o seguinte. A primeira coisa existem diretores que são muito únicos na história do cinema. Um exemplo que eu posso dar é o David Lynch. Não existe ninguém antes dele a quem ele pode ter se inspirado, e não existe ninguém depois dele que conseguiu replicar algo como inspiração de sua obra. Ou seja, é um diretor extremamente único. E o Já Me Levou é a mesma coisa. A gente falou que ele criou o cinema de vento, aí você que tá escutando aí, você, né, que é um cara que gosta de contrariar, né, a gente peçanha. Você deve ter pensado assim, é papo furado. Como é que o cara criou o cinema de vento, sendo que eu nunca ouvi falar? Exatamente, porque ninguém consegue trabalhar o vento ocupando espaços em uma mise-en-scène igual ele. Além de poucas pessoas terem tido acesso, ninguém consegue fazer como ele. Então, existe esse ponto, para você ver o tamanho da influência dele. E outro ponto também, que o Lucas falou aí, da matemática, não sei o quê, né? Esses artistas que têm um contato com a matemática, vocês sabiam que o Já Me Levou, ele ajudou a criar um conceito geográfico que hoje em dia é usado à torta e à direito? Sabiam disso? Sabia não. Não, você não falou disso antes, não. O figurante falou ali, né, que o Já Me Levou, ele gostava de trabalhar com o plano sequência e também o plano cartesiano, que ele trouxe essa ideia, né, começou a trabalhar com esse tipo de plano. Mas um dia ele quis criar um filme, né, que é Um Copo de Água em Chamas, que é um filme que tá falando de contradições. Um filme sobre questões. E se? Aí ele pensando no e se, ele fez o plano e se, que logo em sequência, passou um tempo, criou, né, a planície, que a gente conhece hoje na geografia. Que a planície é um lugar ali de várias possibilidades por ser extremamente plano, que veio desse plano e se do Já Me Levou. Não, calma aí, Xuca, calma aí. Isso aí, então, a única coisa que eu posso pensar é que o nome planície veio disso. E, se isso realmente tem origem no conceito do planície, do Já Me Levou, mano, assim, isso é surreal, porque puta referência obscura, velho. Mas faz sentido, cara. Nisso, o cara tá em outro nível. Sim. Não, com certeza, cara. Inclusive, né, eu queria até falar, foi bom o Shura citar esse filme, né, que é o Copo de Água em Chamas, né, que o Shura citou. De 68. Sim, de 68. Porque esse filme, né, pra quem não sabe, né, o Já Me Levou, ele conseguiu os recursos desse filme porque era pra fazer um comercial, né, de uma caixa de fósforos. E aí o Já Me Levou pegou o dinheiro do comercial e fez o filme ao invés de fazer, né, o comercial. Ah, verdade. E aí, a marca, né, de comercial recusou, né, o filme, recusou ele, né, mandou ele embora, né, pediu, inclusive, ressarcimento, né, e ele teve que fazer um acordo, né, com a marca de fósforo, mas ele conseguiu produzir o filme assim, né, ele fez um acordo com a marca de fósforo pra fazer um comercial de fósforos, e acabou fazendo um filme que é um filme revolucionário, né, mas fala aí, figura. Não, eu ia falar complementar, Ritalino, porque isso, você falando isso refrescou minha memória, né, até é estranho falar, né, Um Copo de Água em Chama refrescou a memória, só esses trocadilhos da vida, mas é verdade, assim, me lembrou porque realmente esse foi muito limitado no orçamento, Um Copo de Água em Chama, nossa, foi muito, pra ele arranjar a produção, ele suou pra caramba, ele não tinha dinheiro, né, e ele tinha que fazer acontecer, e aí que tá, as limitações abrem as portas pra criatividade, porque, por exemplo, pra algumas cenas, ele queria muito, era essencial pro filme, que necessitava, ele queria cenas com uma fisheye lente, sabe, ele queria uma fisheye lente porque ia ajudar ele
fazer algumas cenas tinham que ter esse impacto, e o filme não poderia sair sem elas. E você vê como o cara é sagaz, sabe o que ele fez? Sabe qual foi a solução dele? Qual Ele foi? simplesmente colocou um olho mágico em frente da câmera e gravou as cenas, cara. Sensacional. Sensacional. Sim, eu quero destacar essa sua fala, figura, porque, pô, esse é só um exemplo de suas genialidades, né? A forma como ele contornava os problemas monetários e tecnológicos, era tão assim, criativa, tão surreal, que o pessoal não compreendia isso, né? Pensava que, pô, é coisa de louco mesmo. Mas uma das coisas que a gente sempre tem que lembrar, isso voltando pro mundo dos matemáticos, é que sempre tem acho que você já viu aquele negócio que, o professor colocou um problema no quadro, um estudante não soube que era um problema que ninguém nunca resolveu, foi lá e resolveu. Já viram a imagem dessas, né? E aí, isso é real. A gente tem exemplos de matemáticos que não conheciam o fato de que algo não possuía solução, dedicaram a vida àquilo, e no final das contas eles provaram que sim, que tinha uma solução. A gente tem exemplos reais. Então, uma das coisas que o Já Me Levou, ele teve assim como, eu não vou dizer nem privilégio, mas como uma situação muito favorável para a criatividade dele desabrochar, foi isso. É que muitos dos problemas do cinema da época, que o pessoal tinha como impossível de solucionar por causa da limitação tecnológica, ele não sabia que, ele não sabia que aquilo era impossível, porque das poucas informações que a gente tem da vida dele, ele não foi um cara que foi muito erudito, né, que foi ensinado nas artes e tal. Ele buscou isso inicialmente como hobby, até onde eu sei. Então ele não sabia que não tinha solução, que eram problemas que na época tinha que conviver com aquilo. Não, ele foi lá, estudou o problema e contornou eles. Pô, e pra mim isso é um exemplo absurdo de que o cara, ele não era somente um diretor, ele era o diretor, né, não é o, e também ele muito possivelmente aí poderia ser considerado matemático, técnico, geógrafo. Cara, e assim, o Já Me Levou, ele tinha um problema real com orçamentos, com dinheiro, né? Tem até uma história que ela é engraçada, ao mesmo tempo que ela é trágica, que teve o segundo filme dele, né? As Irmãs Gêmeas e a Cabra, como o Ritalino falou, um filme de 3 horas, de 62. É um filme, assim, que ele tem um orçamento alto, salgado até, e todo o dinheiro do orçamento pra produzir o filme foi usado e faltou. Ou seja, Já Me Levou e os atores tiveram que pagar, né, pra produzir o filme. Eles estavam tão imersos nesse projeto, eles queriam tanto terminar o filme, eles queriam mais fazer o filme pelo quão bom o filme era do que pra ter o lucro e pra conseguir dinheiro e fama. Então eles ajudaram a pagar a produção do filme, e quando o filme foi lançado aos cinemas, ele foi divulgado, a equipe inteira ficou muito orgulhosa e quis comemorar, né? E aí, o que acontece? A gente corta um pouco pra frente no futuro. O filme foi um sucesso. O filme foi um sucesso, só que a Cabra, que é a personagem do filme, ela até foi cunhada, né? Deram um apelido pra ela, né? Se eu não me engano, o nome dela era Mirella, né? Mireilla, né? Mirelle, né? Mirelle, né? Mirelle. A Cabra Mirelle, ela foi muito querida, né? Assim como o Baltazar, né? O burrinho do filme do Bresson, né? O Alhazar Baltazar. A Cabra foi muito querida. E aí, a Cabra Mirelle, ela conseguiu mais cartas de fãs, cartas de amor de fãs do que o próprio diretor e a equipe. E aí, o que acontece? Agora a gente corta pro passado de volta. Pra comemorar a estreia do filme, fizeram um churrasco. E aí, mataram a cabra. Não. Pra comemorar, né, a estreia do filme. E aí, depois com a cabra morta, já comida, perceberam que ela recebia mais cartas do que a própria equipe, os diretores, assim, e tal. Então, assim, é triste, é engraçado, é cômico, é um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas aí que tá, Shura. Isso aí é um grande fator na carreira do Já Me Levou, porque dizem, isso de novo é pro iceberg, né? Iceberg a gente sempre procura aquelas coisas mais extraordinárias, assim, aquelas coisas mais pesadas, tipo, mais sombrias. É isso que eu quero falar, sombrias, isso. É as coisas mais sombrias. E tem uma coisa aí, cara, porque quando eles mataram a cabra, sabe? Quando eles finalmente mataram a cabra pra fazer um churrasco pra comemorar o sucesso do próprio filme, tipo, já tinha dado certo. Aí que tá, iniciou-se uma coisa chamada de A Maldição de Já Me Levou, sabe? Foi ali que começou as coisas não darem muito certo. Por exemplo, você vê que mesmo ele sendo um cara que fazia filmes bons, assim, que tinha recursos, só que sempre que ele ia fazer um filme, ele não conseguia administrar bem o dinheiro saía pelos cantos, tudo, e ele sempre tava com as dificuldades. Então, ele começou essa maldição pela morte da cabra, sabe? Então, até hoje, sabe, tudo que aconteceu com ele, dele ser esquecido, digamos assim, dele ser jogado na sarjeta da história, assim, e da gente tá tendo que fazer o trabalho de boca a boca pra ressuscitar a alma dele, muitas pessoas acreditam que foi por causa dessa coisa, porque é quase como um sacrifício, sabe? Sacrificar uma cabra, olha só que coisa. Eu acho, mano, eu acho que isso aí é um boato que
foi muito, assim, colocaram muito fogo nisso aí, né? Porque, E na assim, cabra também. toda história que toda história que mexe com esse psicológico das pessoas, né? Vira uma história muito famosa e tal. Eu acho que isso é superstição. Eu Ah, sim, acredito não, que- sim, eu concordo. É que nem eu tô falando pra você, né? Iceberg, você sempre tem que tirar a creepypasta da realidade, né? Entendeu? É isso mesmo. É porque esse fato da cabra, pelo que eu pude entender, o Jaime Levane sempre foi um cara muito, assim, muito diferenciado, né? E aí você falou, figura do Homem que Esperava o Trem, como o filme mais místico dele, que foi o terceiro filme dele, e foi o que veio logo em seguida, né? 3 anos após as Irmãs Gêmeas da Cabra. Então você pode ver ali, se você for analisar de forma histórica, que ele estava dando transição para algo mais misterioso, mais arcano, por assim dizer, né? E aí, Verdade. pelo que eu pude entender, não é que aconteceu o churrasco com a cabra mesmo, não. Foi um simbolismo ali, foi um fim da fase anterior dele e o início da próxima através de um ritual. Eles pegaram a cabra como um ícone ali, né? O animal que tomou tanta fama e mostrou assim que o Jaime Levou, ele não tinha medo de se inovar, ele não tinha medo de tentar coisas novas, de explorar novos caminhos. Então, é meio que um simbolismo dele se alimentando ali da fase anterior dele, do sucesso desse filme, para poder iniciar uma próxima fase, como se aquilo fosse a alimentação que ia dar sustento para ele nessa nova jornada. Que ele não Com dependesse da cabra, que é o sucesso do filme. Com certeza, mostra mesmo que ele não tinha medo, né? Inclusive, já que estamos falando desses filmes, depois, teve um filme que assim, pra mim conceitualmente falando, é o que mais me pega, assim, pelos relatos que a gente tem, e eu queria iniciar a gente falar dele aqui, mas é A Dança das Sombras do Céu Cinza. Olha só que nome poético. E uma coisa que eu tenho que falar desse é que, como eu falei, mesmo sendo um cara, assim, com filmes bons, assim, com o pessoal gostando, dele não tendo medo de fazer, ele sempre tinha muitas dificuldades ali de fazer, assim, não só o orçamento, né? Porque é muito fácil falar, ele não tinha dinheiro, assim, o dinheiro não parava. Não era só o orçamento, mas os equipamentos talvez não acompanhavam a genialidade que ele tinha, sabe? Então muita coisa ele foi pro conceito, sabe? E assim, esse filme tem... A coisa que mais me pega é que ali ele tava muito consternado com a qualidade das câmeras que ele tinha à disposição, sabe? Era tudo muito caro, as que tinha não tava legal. Então ali, ele meio que, sabe? Ele mandou um eureka, assim, ele ficou louco, saiu assim, ficou uma coisa que pegou nele. E sabe qual foi a solução dele? Isso é um fato histórico, né? Vocês sabem, é uma pergunta retórica, mas essa ideia sagaz dele, porque você vê, né? A Dança das Sombras do Céu Cinza. Como captar um céu cinza com tamanha perfeição? Como fazer isso? E ele tava muito indignado com as câmeras. Então a solução dele, que pra mim é coisa de gênio, foi que ele gravou o filme inteiro usando apenas câmeras de segurança. Cara, não tem como. Tipo, ele usou ali uma coisa e extrapolou tudo, cara. É sensacional. Pô, e deixa uma estética completamente diferente, né? A câmera de segurança parece, sei lá, dá uma energia diferente, assim, de filme. Não, isso, cara, você vê como respinga hoje, tipo, cultura pop, shitpost, essas coisas. Cara, isso aí simplesmente influenciou Five Nights at Freddy, cara. Olha só, uma coisa tão grande pra uma coisinha assim. Aí é uma mancha na carreira do cara, né? Infelizmente. Ninguém é perfeito. Exatamente, né? É as coisas que acontecem, né? Aquela coisa que você deu, é o efeito dominó, né? Você faz uma coisinha aqui e olha só o que vai influenciar no futuro. Cara, esse filme... Isso. Também foi inspirado. Se a gente evitasse que existisse o filme... Qual é o nome do filme? A Dança das Sombras no Céu Cinza. Isso. Se apagasse ele da história, não ia ter Five Nights at Freddy's. É um efeito borboleta danado isso. Sim. Ou não, Sim, aí o Shuka quer apagar o filme. Aí o Shuka quer apagar o filme. Então, essa é uma tristeza, assim, pra mim é uma mancha na carreira do Já Me Levou, sabe? Talvez tivesse sido melhor, porque esse filme dele eu não vi, o Dança das Sombras no Céu Cinza. Mas talvez tivesse sido melhor se ele não tivesse feito o filme, né? Porque aí não existiria essa desgraça que é Five Nights at Não, Freddy's. esse ninguém achou, pô. Ninguém achou, assim, tipo... recentemente ninguém tem boato de onde tá esse filme, não. Isso aí só Sim. teve uma aparição lá, há 30 anos atrás, Sabe, e nunca mais, pô. sabe o que é, Lucas? É que tem muita coisa falsa, sabe? Muito hoax desse, porque, de novo, ele foi gravado com câmera de segurança. Aí os caras ficam gravando com as câmeras de segurança deles e ficam falando que é o filme. Só que aí você vai lá, faz uma perícia tudo, e não é. Então tem muito isso, tem muita coisa falsa que os caras fazem em cima desse filme, justamente por isso. Ô, figura, mas uma coisa interessante é que esse filme, por ser o mais recente dele, é o que também a gente tem um pouquinho mais de informações que dá um vislumbre de quem é que já me levou.
sim. Você falou da câmera de segurança, isso é um fator com informação preciosíssima, mas uma outra é que essa dança das sombras no céu do cinza, é uma referência ao fato de que Jaime Leveau, ele era fumante, né? Ele tinha um cachimbozinho ali, um charuto, talvez. Sim. E essa questão, a inspiração dele parece ter muito vindo, né, justamente da observação dele, da fumaça que ele exalava, muito possivelmente num dia chuvoso, num dia nublado, sabe? E isso aí, cara, até causou uns rumores de que talvez nunca tivesse havido um incêndio criminoso aos arquivos dele, mas sim que o incêndio foi causado por ele mesmo, ou então por um acidente com seu próprio charuto, sabe? O pessoal ainda falou sobre isso. Tem muito estudioso que comenta que ele, por sempre querer renovar, inovar, na verdade, né, o cinema, etc., que as coisas são todas as coisas na vida são passageiras, inclusive, principalmente a própria vida, e é isso que ele queria passar, né, nos filmes dele, que tudo passa, tudo é efêmero. E aí alguns estudiosos eu ouvi falar que comentam que ele queria fazer isso, inclusive, com um acervo de filmes dele, demonstrar que as coisas são efêmeras, que não duram para sempre, e ele mesmo acabou incendiando o seu acervo. Ô, Luiz, eu ainda acho que foi criminoso. Eu tenho dúvidas que se ele ia acabar com o próprio acervo assim. Mas assim, uma hipótese boa que o Lucas falou, o Luiz debateu, é a questão do tabaco, né? Dele fumar muito e tudo mais, de ter, assim, além de ter o negócio criminoso, pode ter sido algo acidental, ou às vezes pode ser nenhum dos dois, a gente não sabe, né? E assim, e voltando, tô referenciando muito o Iceberg, mas aqui o Iceberg a gente sempre pega uns fatos que não é muito, assim, umas coisas mais, um fun fact, assim, essas coisas mais bizarras, assim, e um fato, assim, que leva a crer que pode ter sido, sim, uma coisa causada pelo cigarro ali e tudo mais, é que ele tinha um grande talento, sim. E essa vocês não sabem. Essa vocês não sabiam. Sabe qual era o talento dele? Qual, figura? Qual? Além, claro. Ele sabia fumar cigarro e assobiar ao mesmo tempo, cara. Isso era coisa de louco. Isso é foda. Isso faz todo sentido, pô. Isso faz todo sentido, mano. Porque justamente é o início e o fim, né? Você tem ali a inspiração da dança que a fumaça faz quando sai, se misturando com o céu cinza, né? Talvez por isso o nome da dança das sombras. E ao mesmo tempo você tem a referência ao vento. Exatamente. Não, e falando agora, né? A gente falou agora do último filme, né? Do Jaime Leveau, né? Foi A Dança das Sombras do Céu Cinza, de 72. E o Jaime Leveau também, né? Já aproveitando, né, o tema do podcast aqui, né? Depois ele teve a ideia, ele queria fazer uma adaptação, né, do mangá, do Lobo Solitário, que ele era grande fã desse mangá. Ele chegou aí pro Japão, né, pra produzir o filme. Ele se juntou com um produtor japonês chamado Okirote Arujif, né. Inclusive é uma figura muito obscura, né. Muitos questionam a existência dele e tal, né, desse pseudônimo dele, se era outra pessoa, ou se era o próprio Jaime Leveau, mas... tem uma teoria de que esse cara, na verdade, é o Kenji Mizoguchi com um alter ego, assim, né, um nome artístico, assim, né? Pseudônimo, Sim. isso. Esses autores artistas japoneses gostam de fazer isso, de uma palhaçadinha, Sim. de não se mostrar pra mídia, ser reservado, usar máscara publicamente. É tudo assim, os mangakás têm os montes isso. Sim. Aí eu não duvido nada que isso seja um pseudônimo também. Mas aí o Jaime Leveau, ele tava com a ideia, né, de produzir, né, esse filme do Lobo Solitário, que ele considerava, né, tem até uma frase dele que diz, né, que o Lobo Solitário é uma obra completa, né, e demonstra o vazio que qualquer francês tem quando perde o trem. É uma frase dele sobre o Lobo Solitário. Inclusive, né, o filme acabou não saindo, né, do papel por vários motivos, né. Entre um dos motivos, né, está que eles gastaram bastante do orçamento com ventiladores industriais para simular o vento existencial nas lutas, né, do Lobo Solitário. E que o Jaime Leveau, ele sempre teve essa ligação com o vento, né, e aí, né, nessa tentativa, né, de filmagem desse mangá, né, eles gastaram muito dinheiro ali para tentar simular o máximo possível dos ventos, né, e aí acabou dando problema, né. Teve outro problema também, que ele queria, né, o Jaime Leveau, ele queria ser
tão vanguardista que ele queria trocar, né, as espadas, porque ele achava que as espadas não apareciam bem nas câmeras naquela época, né? Ele queria trocar as espadas por guarda-chuvas quebrados, né, para aparecer bem nas câmeras, né? Caramba. E isso daí acabou sendo rejeitado, né? Até o próprio autor do mangá, o Kazuri Okami, ele rejeitou isso, né? Ele não gostou nada dessa ideia. O produtor, né, o Okirochi, ele defendia, né, a mudança, né, do bebê, que ele queria trocar o bebê, né, do filme, uma cabra, né, um filhote de cabra, vestido de kimono, né, pra ser um animal Olha de estimação ali, né. Olha só. Uhum. Ficaria mais simpático. sim, Eu acho que essas escolhas seriam bem polêmicas pros fãs na época, não sei, mas talvez ele tenha sido vanguardista demais, ele é que nem o Van Gogh, né, o pessoal na época não entenderia a genialidade Sim, dele. sim. Acho que nunca entenderam muito. Tem aquela história, né, que até o Shura comentou com a gente, né, que ele foi expulso, né, acho que ele foi o único crítico, né, que foi expulso da Carrier, porque ele escreveu um artigo de 12 páginas, né, analisando os créditos iniciais do filme, porque ele considerava o filme uma obra inteira, né, e aí os créditos iniciais pra ele... E o filme é o Johnny Guitar, do Nicolas Ray, filmaço aí, né, muito querido, assim, mas um pouco subestimado no seu período, assim, né? Exatamente. Ô, louco, a história que eu recebi é que ele foi impedido de entrar parte do time de críticas, e um dos motivos foi esse. Então foi quando ele estava dentro, a gente tem aí a informação incerta. Aí a gente não tem informação muito certa, mas o que se tem, né, que se tem registrado, né, é que ele foi expulso por escrever um artigo de 12 páginas analisando só os créditos iniciais do filme, né, do Johnny Guitar aí que o Shura comentou, né. Uhum. Sim. Senhores. O lance do Lobo Solitário ainda me pega muito, porque, cara, ia ser muito foda. Ia ser tipo, a mesma história. O lance, eu não sei se vocês sabem, mas antes do filme Duna, do Denis Villeneuve, teve o filme Duna do David Lynch. Mas antes do filme Duna do David Lynch, era pro Rodorovsky, da Montanha Sagrada, fazer um Duna. Só que ele queria fazer um filme muito ambicioso também, com mais de 24 horas de duração o filme, e aí não foi pra frente. Foi exatamente o mesmo caso do Levaux, que realmente não deu certo o filme. Ele queria fazer muita adaptação que o mangaka não concordava. O orçamento, ele sempre teve um problema com o orçamento, e acabava não coincidindo, não cabendo, assim, não conseguindo pagar a staff toda, os atores. E eu não sei se é uma maldição isso, que nem o Figura falou, Uhum. começou depois, né, do filme As Gêmeas e a Cabra, mas eu acho que se deve também um pouco ao fato do vício dele, né, que vocês chegaram a comentar que, como um bom francês, ele não largava um cigarrinho, mas ele já teve momentos sombrios na carreira, né, que ele não vivia não se alimentava, não fazia nada além de fumar cigarro, comer escargot cru e lamber sapo alucinógeno. Foi um momento sombrio, assim, da carreira dele, que eu acho que também colaborou com tudo isso, a falta de orçamento nos filmes, mas nunca acabou com a genialidade dele, graças a Deus, porque, bom, ele continuou fazendo filmes incríveis até o fim da vida, né, mas... Cara, ô Luiz, dele. eu tenho que... Assim, essa informação do sapo me pegou aqui desprevenido, porque eu vou admitir que, quanto ao Lobo Solitário, algumas ideias dele, assim, eu posso estar sendo um dos críticos dele, né, fazendo a mesma posição deles, depois de 50 anos, mas algumas ideias eu acho que elas são um pouco complicadas, aí, um pouco ruins peraí. até, porque parece que... Não, calma lá, pô. É porque, assim, eu sempre que, pelo que eu pesquisei que o Jamie levou, eu não sei que foi um cara muito inovador, muito... que se desafiou constantemente, mas a gente vê aí, mais próximo ao fim da vida dele, após o quinto filme, né, A Dança das Sombras no Céu Cinza, parece que ele finalizou o arsenal de técnicas, de armas dele, e parece que ele não se propôs muito mais a sair disso, porque o Ritalino, você comentou, dos ventiladores industriais, da cabra e tal, é como se ele estivesse retornando a filmes do passado, e não deixando eles para poder testar coisas novas. Talvez eu esteja sendo meio maluco aqui, talvez não, mas eu sinto que mais pro fim
da vida dele, no fim da carreira também, né? Ele já começou a um pouco, a ficar um pouco mais preso em algumas ideias, mais decadente, talvez um pouco por causa da idade e talvez por causa desse negócio do sapo aí que eu não sabia, velho. Eu sinceramente não sabia. Sim, sim. Inclusive, um boato que eu vi aqui é que ele era alguém, desde sempre, bem, assim, bem amigável e tal, apesar dos críticos da época, das desavenças, da situação conturbada. Ele sempre foi um homem firme e de certeza do que ele queria seguir, de alguns registros históricos que a gente tem, né, algumas entrevistas que tiveram algumas partes restauradas, e ele sempre teve uma certeza do que ele queria seguir, e era meio inabalável, né? Ele não, tudo bem, o pessoal ia criticando ele e tal, mas ele ia levando a vida dele com o foco dele. Mas mais que o fim da vida, ele já começou esse negócio começou a pesar nas costas dele, né? Tanta inveja, tanta mentira, tanta gente se apropriando de suas técnicas, que aí eu sinto que até isso afetou o Lobo Solitário, afetou até como ele lidava com as relações, ele já começou a ter um temperamento mais forte, né? Inclusive, ele, pelo que eu pude pesquisar aqui, ele até comprou algumas brigas, coisa que ele evitava o tempo todo. E assim, talvez essa pedra do sapo alucinógeno seja real, seja uma forma de tentar explicar essa mudança dele. Mas não é uma mudança absurda. Inclusive, né, essa fase dele, né, aí depressiva que ele teve embaixo, né, os sapos alucinógenos eram tóxicos, né, e o fato dele lamber os sapos, né, acabou encurtando a vida dele, tanto que ele morreu em 83, aos 54 anos apenas, bem jovem. Não chegou nem aos 60 anos, né? Morreu bem jovem e ficou com um legado aí pra história, já me levou, né? Infelizmente a gente não viu, né, a adaptação dele de Lobo Solitário, que apesar das mudanças a gente tem que considerar, né, que pô, o filme do Constantine, né, também tem muitas mudanças do original e é um ótimo filme, né, a gente não poderia julgar, né, as mudanças, né, a gente teria que esperar pra ver o que ia sair, e como ele é um diretor, né, um diretor muito talentoso, certamente viria algo muito bom, né? Ele é um filme, assim, muito bom, né? Ô Rita Shura, vocês que são um pouco mais informados, vocês sabem exatamente o fim de Já Me Levou? Alguém aqui sabe? Eu não encontrei essa informação. É um mistério, cara. Divide muitas opiniões. Eu tinha visto, eu tava pesquisando, né, pro episódio um pouco dele, eu vi gente comentando em fórum que provavelmente, ironicamente, ele teria sido atropelado por um trem, uma ferrovia lá na França, só que eu não... Ih, irmão, isso chega àquela palavra que começa com S. Serginho Groisman? Sexo? Calma lá, rapaz. Especulação? Não, especulação, isso mesmo. Cara, mas eu acho que seria muito irônico mas também poético, de certa forma, porque seria tal qual como tudo começou, assim, que um dos primeiros filmes dele foi o do Homem que Esperava o Tempo. Exatamente. E ter sido atropelado, eu não sei, eu acho que... não sei, Luiz. Eu acho que seria a mesma coisa de eu dizer que ele morreu asfixiado. Sabe, por causa do vento e tal. Eu acho que, sabe, não sei. Eu não vou dizer que é verdade. Não sei disso. Eu já vi bastante também que um dos hobbies dele, né, que ele costumava fazer até o final da vida era nadar. E aí, nada. Ele gostava de nadar no mar. E, bom, eu acho que o mar da França não deve ser muito limpo e, enfim, talvez ele não tenha sido um nadador bom o suficiente, pode ter sido morrido justamente pela falta de ar. São tantas as questões, assim, mas eu queria ainda voltar rapidinho aquele debate, né, do sapo lá, essa discussão eu acho sensacional, assim, eu vejo nos fóruns, o pessoal tem a mesma reação que aqui, e assim, uma coisa que instiga um pouco a pensar, né, e eu até concordo um pouco com o Lucas, quando ele tem essa crítica, aos trabalhos finais, porque tem uma coisa que o Já Me Levou fez, né, isso também é documentado, mas não é tão bem documentado assim, mas ele foi o responsável por fazer uma coisa, né, 6 mais
filmes, ele tava tendo umas ideias meio malucas, vamos ser claro, assim, ele tava, essa coisa do sapo pegou muito ele, sabe, essa coisa do sapo foi algo crucial ali pra esse fim de carreira dele, e teve uma coisa que ele fez ali logo pro fim, que, cara, é surreal a ideia que ele teve, mas a gente não acompanhou, era uma ideia que não era tão interessante assim, se ele for olhar, né, mas assim, ele gravou o maior curta do mundo, sim, ele gravou o maior curta do mundo, porque na ideia dele, o conceito dele não era o tempo, era de ser um curta-metragem, só que esse curta-metragem era extremamente longo, sabe, era assim, o curta-metragem, na verdade, pelo conceito dele, era maior do que um longa mesmo, tipo, era 4 horas de filme, e vocês vão entender onde eu quero chegar, sabe, a ideia que ele teve, fazer assim, o título é em francês, né, mas dá pra entender, né, as línguas são parecidas, assim, eu acho que não vai prejudicar muito, mas era simplesmente assim, o título era Vendô a Grama Crescer, sabe, um filme onde ele botou uma câmera no jardim e ficou vendo a grama crescer, sabe? Ele só filmou isso, esse era o filme, era ver a grama crescer e capturar esse filme, era um longa de 4 horas, assim, tudo, e acho que os sapos definitivamente entraram na mente dele pra ele fazer isso, cara. Sim. Já vamos pro final do episódio, né, já estamos finalizando aqui, esse grande episódio, um episódio sério aqui do nosso podcast, falando da obra, né, Vida e Obra de Jamil Levaux, um grande diretor, inclusive tem até uma frase dele muito bonita, né, que diz assim: o verdadeiro cinema não é visto, é lembrado de forma confusa. Uma grande frase dele, né? Inclusive até o Godard, né? Tem uma frase do Godard que define bem o que é ele, que o Godard, ele afirmou, né? Sem Levaux, o cinema francês teria sido exatamente o mesmo. Então, é isso, né, galera? Vamos para o final do nosso episódio aqui. É isso, galera. Obrigado por ouvirem até aqui. Queria falar pra vocês aí, né, primeiramente, irem no canal do Shura, que é o Boteco Claquete, que é um canal aí que, em breve, ele vai fazer um filme sobre Jamil Levaux. Não é piada, galera. Ele vai fazer mesmo, que é o Jamil Levaux merece, né, mais atenção, né, das pessoas. Tem também aí o canal do Figurante, que em breve vai sair o Iceberg, né, do Jamil Levaux, que o Figurante tá fazendo. Vai. Tem também aí meu podcast de música, né, 4 discos e um tema. E tem, né, o Instagram do Luiz, que é o Coronel Luiz H, que ele vai fazer umas artes aí do Jamil Levaux, né, Luiz? Não tem muitas fotos do Jamil Levaux aí disponíveis na internet, se pesquisar, hein? Ele tem poucas fotos, mas os posters dos filmes dele são maravilhosos, assim. É uma obra de arte à parte do filme. Cara, ele tem, tipo, as minhas mídias favoritas, assim, então, de cultura pop, só pra complementar. Sim. Então, todas inspiradas nele. Tem a música do Gorillaz, Prince Steve, que fala um pouco dos filmes do Jamil Levaux. Tem um episódio dos Simpsons, do Gimli, que ele também só faz referência ao Jamil Levaux, é muito bom. Assim. Mas eu vou desenhar os posters do Jamil Levaux, que eles me inspiram pra caralho. Sim. Grande Jamil Levaux, né? Uma lenda aí do cinema. E é isso, galera. Se vocês gostaram do episódio, comente. Não esqueçam de comentar, é muito importante o comentário de vocês, né? Indique pra algum amigo seu cinéfilo e vá nesses cinéfilos aí do Twitter e mande esse episódio e fala que eles não conhecem o Jamil Levaux, que eles precisam de cultura. A maioria deles ignora. Gato Burro, né? Ó, Guilherme Lima, Gato Burro, Matheus Fiore, Felipe Leião e Hulk Cinéfilo. Vocês podem ter visto o filme pra caramba, mas vocês não terem visto Já Me Levou mostra quão frágil é a sua bagagem, tá bom? E se você que tá assistindo esse podcast, você que foi citado agora, né, que representa uma vergonha de uma bagagem incompleta, você quer mudar isso, ou você quer assistir o filme Já Me Levou, manda mensagem pra gente no direct, a gente manda o link, a gente vai fazer o possível pra conseguir mandar o link do Drive pra vocês assistirem, pede pra gente que a gente vai mandar. É que tem que assistir com cautela, porque pirataria pode ser que caia, e aí fudeu, acabou mesmo, aí não vai ter mais como assistir. Aí não vai de bobeira e divulguem o link aí e... aqui, pessoal, o filme do Já Me Levou. Não, calma aí, cara. Tem que ser discreto, tem que ter ali o cuidado. Espalhar, mas com consciência. E vamos... Agora a gente vai fazer os podcasts assim, nessa pegada mais séria, com menos piadinha, recomendar coisas cults, assim, coisas que enriqueçam bagagem cultural. E os próximos podcasts eu recomendo a gente falar sobre o cinema italiano, falar um pouco mais do Bruno Di Bruni, Federico Fettuccini, Ferdinando Pizzarelli, Guilherme Papeluccio, Lucas Giorgio Vinagretti e Leandro Leonardini também, que são ótimos diretores italianos. E vocês vão ficar sabendo nos próximos episódios. Exatamente. Então é isso, galera. Obrigado por ouvir até aqui. Até a próxima e tchau! Valeu!
Inclusive tem a história, né, que Então. o Jamil levou durante anos, né? Ele queria ser indicado ao Cannes, né? Mas ele sempre confundia a inscrição e mandou as fitas dele para um festival de culinária de Lyon. E aqui, pra finalizar meu iceberg, tipo, eu vou contar pra vocês, já vou adiantar. Isso aqui fica em off, hein? É algo que vai entrar lá na Águas Profundas, vai entrar no último lugar, que é a mancha da carreira do Jamil Levou. Isso mesmo, a mancha da carreira. Uma mancha que ele morreu com isso e não conseguiu superar isso, a vergonha. Que, assim, não é muito legal, a gente tá falando do legado dele, talvez não seja muito legal falar disso, uma coisa que ele não gostava muito, em entrevista, ele sempre negava e tudo. Mas assim, numa viagem que ele teve pra Viena, sabe? Ele foi num desses famosos cafés literários, assim, pra mostrar o roteiro que seria do seu novo filme. Sabe? Tava ali com o novo filme pronto, tava ali, queria gravar, tudo não tava conseguindo, e ele foi mostrar esse roteiro pros outros cineastas também, né? Pro pessoal ali, tudo, pra ter uma aprovação, pra ter um feedback, tudo, pra essa conversa de ideias. E não precisou, cara, de 5 minutos. E todos os colegas cineastas dele, chegaram no consenso que aquele era o melhor filme da história. Que aquele seria, de fato, a melhor história pra um filme. Nada ia superar aquilo, não existia nada depois daquilo, e depois daquilo tudo seria influenciado por ele, sabe? Então era algo de outro mundo, assim, era algo que, por mais que ele já fez coisas extraordinárias, essa daí, era um consenso entre os grandes, que eram grandes nomes que estavam ali naquela rodinha, em Viena, naquela época, né? Então era só a nata. E assim, o clima tava muito bom, tudo tava lá na cafeteria, mas você sabe como é, né? Tava em Viena, beleza, mas tava um climinha assim, meio... Não tava tão agradável, tava lá em Viena, uma cafeteriazinha de esquina, conversa vai, conversa vem, bebe aquele cafezinho lá que desce, entra ardendo e desce gelado, aí tem aquele bate e volta no estômago, sabe? O negócio não fica tão bem, coado em pano de prato, sabe? Onde já se viu os caras? Assim, falando português, claro, era um restaurante porco, cafeteria porca, tudo, e assim, não deu outra, sabe? Ele tava bebendo café ali, tava conversando, tava feliz, aí começou aquele barulhinho no estômago, ele falou, ixi, os ventos estão me chamando, e aí ele correu pro banheiro, cara. Só que tá, ele se aliviou tudo, mas aí que vem a parte crucial da história. Ele olhou pra um lado, não tinha papel, olhou pro outro, não tinha papel, e o único papel que ele via era justamente o roteiro do filme. Aí não deu outra, aí você já sabe o final da história. Ele teve que manchar o seu roteiro, assim, não dava pra ler mais, não dava pra ver, ele realmente usou tudo que tem à direita, aquela coisa, e ali foi uma literal mancha na carreira dele, porque aquilo foi uma mancha tão grande, né, literal, que ele ficou com tanta vergonha do ocorrido que ele nunca mais tentou escrever essa história, porque tava na cabeça dele, mas ele apagou. A vergonha foi tanta que ele não conseguia fisicamente mais escrever o melhor filme de todos os tempos que nunca foi escrito, essa é a história.